as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Cá estamos para mais um Contas a Direito. Eu chamo-me Madalena Marques, sou advogada e comigo tenho o Manuel Gomes, contabilista certificado. Olá Madalena, boa tarde a todos. Manuel, agora não me tenho enganado, contabilista certificado. Exatamente. E não toque. Não toque. Vamos lá Já usar... fomos. Exatamente, vamos lá usar as expressões corretas. Ora bem, Manuel, nós terminámos na semana passada o nosso programa dizendo que iríamos falar sobre insolvências coletivas. E depois os dois concluímos que não íamos deixar passar mais tempo e que íamos falar das insolvências coletivas hoje. Exatamente a seguir, para haver uma continuidade neste tema, já que estamos a abordar. Nas insolvências, exatamente. Vamos isto a direito, não é? É isso mesmo, Manuel. Ora bem, sociedades e insolvências, lamentavelmente muitas. Exato. Lamentavelmente muitas. E também falamos nisso porque o mesmo decreto-lei que referimos para a insolvência das pessoas individuais... Sim. A Lei 9 de 2022, de dia 11 de janeiro. É o mesmo que vem falar na insolvência. Também altera exatamente isto o código. Furto, e voltamos a referir outra vez, também da transposição de uma lei comunitária, que é a lei, a diretiva de 2023 de 2019, que foi obrigada a ser transposta para a nossa lei, porque para além do direito nacional, nós reportamos também ao direito europeu, não é? Claro. E nós, qualquer Estado da União Europeia, tem que traduzir em legislação nacional as orientações das diretivas. As diretivas, como a própria palavra diz, são indicadores, vamos dizer assim, que visam, naturalmente, se nós somos uma unidade económica, também económica, para além de política. Aliás, começámos por ser económica, não é? Exato. Depois é que fomos evoluindo para a união política. Mas se efetivamente queremos atingir cada vez mais um nível de união e de unidade, então é normal que as legislações se aproximem. Sim. Até porque a economia é global. É o chamado direito comunitário. Exatamente. A economia é global. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a fingir que ainda estamos cada um no seu retângulo, no nosso retângulo, e não é assim. E, portanto, há que dotar as empresas de meios para que respondam o melhor possível a situações de dificuldade económica, não é? Como é a situação de insolvência, não é? Nenhuma empresa vai para uma situação de insolvência porque sim. Sim. Porque sim. Aliás, algumas vão. Algumas fazem a chamada falência fraudulenta. Mas eu não estou a falar de quem não cumpre a lei. Estou a falar de quem cumpre a lei, de quem realmente... Há setores, Manuel, agora por causa da pandemia, há setores económicos que se viram completamente arrasados e as pessoas não tiveram outro caminho senão a insolvência. É claro, como tu dizias e muito bem, e nós temos que ser conscientes do que é a realidade, como em tudo na vida, há quem use o processo de insolvência porque necessita e há quem se use do processo de insolvência para deixar os seus credores cheios de dívidas. E este tema é de uma delicadeza extraordinária porque o meu incumprimento pode significar, numa cadeia de incumprimentos, a insolvência de muitos outros. Muitos outros que não tinham necessidade de ter esse processo. Porque eu tenho uma dívida, não a pago. O meu credor, por sua vez, que necessita daqueles meios, também não consegue cumprir as suas obrigações. E isto entra numa cadeia de tal ordem... Chamada bola de neve, não é? Que vai aumentando... Que as insolvências portanto, se sucedem. É claro que a insolvência, ela pode ser realmente culposa, pode ser dolosa. Ou seja, quem gere as empresas... Bom, eu estou-me a lembrar, agora que estou a falar, estou-me a lembrar dos bancos, não é? O que é que aconteceu com estes bancos? Morreram, não é? Pronto. Em que nós temos... Nem lembras disso, que ainda estamos a pagar. É verdade, nós temos pessoas que
Eu há pouco estava a pensar que quando gravámos o programa anterior em que abordámos a questão, há 2 programas atrás, se não me falha a memória, em que nós estávamos a tratar da constituição das sociedades. E eu chamava a atenção para a necessidade de ter bem presente o que é que isto significa. Nós vemos as pessoas a criarem sociedades com leviandade. Muitos deles não têm um mínimo de conhecimentos básicos de gestão. Básicos. E depois pensam que... Vê-se pela média dos nossos empreendedores, a média de ensino, de grau de ensino, de escolaridade, vê-se onde é que está. Não quer dizer que uma pessoa ter mais escolaridade seja melhor ou pior, mas transmite-lhe algum conhecimento básico maior do que uma pessoa que tem menos a escolaridade, não é? No tempo dos meus pais eu costumava ouvi-los dizer que esta pessoa ou aquela outra tinha um jeito para o negócio. E o jeito para o negócio, muitas vezes, vale muito mais do que a licenciatura em gestão, em economia. Sim, mas isso nem tenho dúvidas. Porque o jeito para o negócio traz consigo um conhecimento da realidade, uma percepção, não é? Uma percepção. Este negócio, sim, este tem pernas para andar, aquele não tem. Enquanto que muita gente... Mas isso tem que estar alicerçado também em alguns conhecimentos. Mas é que às vezes essas pessoas não sabem, mas depois rodeiam-se de técnicos. É algum conhecimento. Exatamente. Não é, vão lá buscar o conhecimento. Exatamente. E quando eu falei nesta média, é precisamente isso. Claro. É uma falta de conhecimento. Não conseguem. Não claro, conseguem. Por si só não conseguem. Mas nota Manuel, que muitas empresas são geridas de tal maneira, eu vou dizer mal, em que os gestores se comportam como donos, não é? Mas não são. As empresas são dos sócios, não são dos gestores, e depois tomam decisões absurdas, investimentos sem um mínimo de estudo prévio, de consistência, e depois acabamos nesta situação das insolvências. Eu estava a lembrar-me agora de há muitos anos atrás, em que eu tive um processo judicial em que acompanhei um grupo. Há muito tempo atrás havia muito esta prática criminosa, que era a de, por exemplo, numa sexta, num sábado e num domingo, se fazerem compras avultadas e pagava-se com cheque. Ora, sexta, sábado e domingo, não há banco. E depois, na segunda, portanto, e entretanto, comprava-se e levava-se a mercadoria, não é? Na segunda-feira, os vendedores iam depositar o cheque e não havia dinheiro, e, entretanto, o material já tinha fugido, enfim, já o tinham levado para não sei onde, já estava vendido e por aí fora. Isto para dizer que, não havendo honestidade na dinâmica da sociedade, na gestão, nos negócios, nós vamos parar numa insolvência. Nós vamos parar num momento em que o dinheiro não chega. Por exemplo, a utilização do dinheiro do IVA para a atividade económica é um tiro no pé. Um tiro no pé de todo o tamanho. Porque esse dinheiro não é nosso. Ponto. Depois, há uma outra coisa que lamentavelmente temos que ter presente, que é, eu costumo dizer que nós temos sociedades pobres de sócios ricos e de gestores ricos, e portanto, porque é que os bancos obrigam à garantia pessoal dos sócios? Porquê? Porque em regra as sociedades não têm nada, não têm património nenhum. Isso também foi outra questão que falámos, por causa dos capitais sociais e da forma de garantir o capital social. E portanto, esta questão Mas lamentavelmente têm sido tantos os processos que, não obstante essas garantias pessoais, há muitas manobras, não é? Sim. Há maneira de dissipar o capital. É assim, quem tiver a intenção de burlar deixar as contas a zero, de não haver... não tenho a menor dúvida, não é? Portanto, quem não estiver com seriedade, quando os credores vão reclamar o crédito... Não existe. Não há património nenhum. E depois há um outro problema. Os processos de insolvência, de facto, também se arrastam imenso. Até chegar à fase de liquidação, valha-me Deus. E depois também... Mas esta lei agora vem facilitar um bocado, vem aligerar um bocado esses prazos. E ainda bem. Mas às vezes não é só uma questão de tempo. É preciso encontrar quem queira comprar, não é? Pois. Por exemplo, imagine-se uma unidade industrial de uma produção muito específica, que tem uma maquinaria muito específica. Se não houver em Portugal
quem queira ou desenvolver aquela atividade. Está aí um caso a decorrer desses. Uma grande empresa. Estás a pensar em quem? É a FASEC. Por exemplo? Exatamente, que ainda recentemente teve nas notícias. Exatamente. Ainda recentemente teve nas notícias, exatamente. Porque é muito específico. Exatamente. É uma empresa com um know-how muito grande, mas que quem é que pega naquilo? Ou seja, temos um património que em abstrato tem um valor económico, mas se eu não tiver comprador, o valor é zero. E para além dessa temos outra, temos uma empresa de lanifícios, salvo erro, na Covilhã, uma coisa assim, que também tem um problema assim. Portanto, podemos chegar ao final de um processo de insolvência em que temos património realmente para vender e não conseguimos transformá-lo em dinheiro, porque os credores o que querem, na maior parte das vezes, é ver... dinheiro. É receber algum, não é? Como costuma dizer, querem receber algum. Eu às vezes digo uma coisa que eu considero... Eu sei que é horrível de se ouvir, não é? Mas eu tenho que dizer isto. Eu faço uma reclamação de créditos. E muitas vezes me perguntam, então, e diga-me quando é que é expectável que recebamos alguma coisa. E eu, em regra, digo assim aos meus clientes, olha, pronto, a reclamação está feita, agora esqueça isto. Quando houver notícias, eu digo-lhe. Às vezes, 10 anos depois, quando já ninguém está à espera, aparece uma notícia. Eu lembro-me que há não muito tempo atrás havia um cheque para receber de 30 e qualquer coisa euros em Coimbra. E eu liguei para o tribunal para Coimbra e disse, olha, meu caro senhor, eu percebo perfeitamente quais são as regras, mas está a ver, eu não vou a Coimbra receber um cheque de 30 euros. Então mais vale deixá-lo aí, não é? Porque gastamos mais do que realmente o valor. Para concluirmos, Manuel, e porque já estamos a terminar, eu diria apenas que a insolvência nas sociedades comerciais, ela muitas vezes acontece por força de má gestão. Não é o que temos visto ultimamente na generalidade. Realmente a pandemia veio atacar setores muito precisos e os empresários... Lembramos logo todos do setor, por exemplo, a parte de espetáculos, a parte do turismo. Por exemplo. Setores muitíssimo atacados. Muito atacados com a pandemia, não é? Curiosamente, Manuel, e a título de brincadeira, deixo só uma nota. Recentemente tive conhecimento de uma insolvência que me surpreendeu. Uma sociedade que explorava uma residência para a terceira idade, que é um negócio próspero, não é? Mas enfim, há de tudo. Aqui se calhar é o empresário que não tem grandes habilitações. Ora bem, vamos terminar, Manuel. Mais uma vez. Vamos recordar aos nossos ouvintes que estamos em radioava.global. Todas as sextas-feiras, mais ou menos às 18 horas. E estamos nas plataformas digitais. Estamos no YouTube também, não é? Em todas as plataformas, e já agora continuamos a aguardar que nos proponham temas, que deem sugestões para nós podermos falar neste que é um bocadinho, e já fazemos isso com muito orgulho, é um pouco de serviço público. Sem dúvida, dá-me imensa satisfação. Oxalá possa ser útil em cada programa, possamos ser úteis em cada programa a esclarecer os nossos ouvintes. Obrigada, Manuel, e até para a semana. Até para a semana.